Saudações. Mais uma vez vamos aqui a uma explanação, uma explicação sobre outro fato ou sobre outra terapia alternativa ou holística, que é o Reiki. Vamos esclarecer sobre tudo do Reiki, tudo que se fala sobre o Reiki. Hoje, como iconoclasta que sou, procuro desmentir muitas invencionices, né? Esclarecendo vocês para que fiquem espertos. Meu nome é Ricardo Galotti, mas meu nome espiritual é Atlon Azael, e sempre me apresento como tal. Então vamos iniciar para que o vídeo não fique muito longo. Eu sei que vocês não têm paciência de ficar assistindo por muito tempo, principalmente sobre assuntos que vocês consideram chatos, né? Então vamos lá. Vou ler um texto e vou explanando em cima. Com a grande divulgação do Reiki por todo o mundo, surgiram inúmeros sistemas, como o Reiki de Mikao Usui, depois veio o Reiki essencial, Reiki estelar, Reiki xamânico, Reiki plus, Reiki crístico, Reiki Osho, Reiki Karuna. Quer dizer, tudo que voga dentro da terapia, como vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, eu esclareço que essa turma que faz terapia, ou os terapeutas, não desmerecendo, mas eles agem como os pastores, como os clérigos, como os políticos, só de forma com a intenção de tirar sua grana. E esse não é o meu objetivo. É o meu objetivo e missão nesta terra, esclarecer vocês, fazerem com que tomem consciência de realidades que não enxergam por si mesmos. Ok? O Reiki, em si, ele traz equilíbrio físico, mental e possibilidade de você viver uma vida encarnada mais tranquila, né? A palavra Reiki, erroneamente, alguns dizem que é Rei, a palavra da energia superior, ou o Criador, e que energia inferior, totalmente errado, que não é energia inferior, que corresponde ao Chi. Chi é a energia que flui em todos nós, que vem do cosmos, passa pelo nosso corpo e vai embora. E essa energia nos faz ficar em pé, junto com a alma, espírito. Então, Rei, energia superior, Chi, que passa por nós, não energia inferior. Que idiotice que escreveram isso. Cura pela imposição das mãos. Aliás, imposição das mãos é usado em muitos lugares. O padre usa, o pastor usa, o espírita usa, a Seishonoye usa. Aí, ontem eu li um artigo no Wikipedia, um imbecil lá que pôs o artigo, que não foi a Wikipedia, né? Dizendo que isso não existe, que isso é mentira, que essa energia não foi comprovada pela ciência. E quem está preocupado em saber que a ciência tem que provar? Provar o quê? Eu, tanto é que coloquei lá um artigo, dando uma leve pegada de pé em quem escreveu isso, né? Porque a ciência não comprova nada e nem quer comprovar, porque eles não admitem o plano espiritual. Agora que eles estão engatinhando dentro da energia quântica.
aí quer dar palpite onde não sabem nada sobre o fato, né? Aí o pastor não gosta de terapeutas, não gosta de terapias, muito menos os religiosos, né? Vamos falar de maneira geral. E os médicos, então? Médico detesta esse tipo de coisa. Agora é que estão começando, o governo autorizou que se use o reiki em hospitais. Mais para frente, eu vou ler um artigo da ONU, produzido pela ONU, explicando sobre o reiki. Aí vem esses imbecis falando coisa que não presta, coisa que não interessa, desmerecendo uma coisa que é séria. É claro, infelizmente, como em tudo, existe o que fazem a sério e os que, a grande maioria, levam na brincadeira a fim só de tirar sua grana. Entendeu? Então vamos continuando. O sistema do reiki foi desenvolvido pelo Mikao Usui. Era um monge budista em 1922, enquanto ele praticava Isuigbo, que é um treino budista de 21 dias no Monte Kurama. Não se sabe, nós não sabemos, né, quais eram essas atividades exigidas dele durante o treino. Contudo, envolviam provavelmente meditação, jejum, cânticos e orações. Aqui, já faço um alerta a vocês, prestem atenção, o reiki é para quem se dedica à parte espiritual, principalmente, porque do resto é só brincadeirinha de esquina, é brincadeira de criança, ouviram? Alega-se que através de uma revelação mística, o Zui ganhou conhecimento e poder espiritual que podia aplicar a outros que ele apelidou de reiki e que diziam entrar pelo seu corpo através de seu chakra coroa. E em abril de 1922 ele mudou-se para Tóquio, onde fundou o Zui Reiki Ryoho Gakkai, que significa Sociedade do Método de Energia Espiritual Terapêutica de Usui, para assim continuar, alegadamente, a tratar pessoas com o reiki. De acordo com as inscrições no seu túmulo, Usui ensinou o seu sistema de reiki a mais de 2.000 pessoas durante sua vida e 16 dos seus alunos continuaram seu treino para chegar ao terceiro nível. Eles falam terceiro nível, mas na verdade são 4, né? Porque o último nível, na verdade, é um mestrado, é você se tornar um mestre. E não é um cursinho de meia semana ou de fim de semana, 2 dias, que você vai fazer o primeiro nível, ou seja, em 4 finais de semana você se torna mestre de reiki. Cala a boca! Que mestre de reiki o quê? Você não é mestre nem de você, vai se tornar mestre de reiki. Por isso que ficam defamando as terapias. Porque virou chacrinha aqui no Ocidente. Tudo que vem de coisas boas na parte terapêutica vira chacrinha, vira brincadeirinha, vira circo. É bem coisa do ocidental mesmo, né? Bom, enquanto ensinava reiki em Fukuyama, o Zui sofreu um infarto e morreu a 9 de março de 1926. O reiki não vai evitar que você morra, viu? Entenda isso, você vai morrer de qualquer jeito. Quando chegar a sua hora, você vai. O reiki, ele só vai fazer você viver mais tranquilamente, ok? Sem dores, amenizando sua psique, né? Para você ter um autocontrole, tá? Lá, eles usam 5 preceitos do reiki, que eles chamam de Gokai, significa 5 mandamentos. São ensinamentos budistas e que agem contra assassinato, roubo, má conduta sexual, mentira e intemperança. Para muitos praticantes, professores de reiki, é habitual obedecerem estes 5 preceitos ou princípios. O ensino do reiki fora do Japão
está dividido normalmente, como já foi dito antes, em 3 níveis, mas eu digo que são 4, porque o quarto nível é o mestrado, ou graus. O Reiki tradicional japonês foi ensinado intensamente sob a orientação do Sr. Usui, com reuniões semanais de meditação, onde o Reiki era aplicado e usado para monitorizar o corpo para obter diagnósticos energéticos. Esta prática é conhecida no Japão como Byosenho. O Reiki japonês é um tratamento intuitivo e focado em comparação. Por seu lado, o tratamento do Reiki ocidental pretende tratar geralmente todo o corpo em vez de áreas específicas. Apesar que, quando você se torna um mestre, você tem a capacidade, trabalhando espiritualmente, meditando, você tem a capacidade de, quando está aplicando o Reiki em todo o corpo do paciente, você sente onde existem problemas nos chakras, ou microchakras, ou médios chakras. Então, você ali intensifica a aplicação do Reiki. Geralmente não fazem isso, só aplicam aquelas posições tradicionais e acabou. E não é bem assim, tá? Outro fato que tem que ser bem esclarecido é o tal do Reiki à distância, né? Também vi essa semana na internet uma dita cuja, né, vendendo Reiki. O Reiki é para ser feito graciosamente. Todos os que aprendem Reiki, se você não for dar aula de Reiki, for aplicar Reiki, é de graça. Foi dado a você e é dado a todos, graciosamente. É uma energia que está no cosmos, esperando para ser utilizada em tudo. Só que as pessoas não conhecem, eles chamam essa energia de amorfa. Ela está ali para ser usada para o bem ou para o mal. Eis a questão, ok? Então, essa mulher, o que ela fazia? Essa mulher dá um dia de aplicação de Reiki gratuito e depois ela vende a aplicação de Reiki à distância. Pode uma coisa dessa? Que maluquice! O pior, que o povo não sabe, não tem esclarecimento e entra nessa conversa. Reiki jamais pode ser vendido, muito menos à distância. Com licença. O Reiki à distância entra dentro da lei do karma, ou a lei do merecimento, de causa e efeito. Ou seja, eu vou enviar Reiki para você. Isso não quer dizer que vá fazer efeito. Se eu analisar a sua vida antes, eu posso decidir se eu vou enviar ou não. Porque precisa ver o seu merecimento. Se você merece receber essa energia, e se mesmo você recebendo, se ela vai fazer efeito sobre você. Porque não é simplesmente mandar a energia e tudo bem. Tem que fazer uma análise psicológica de você. Você já tem que estar num caminho espiritual. Não é assim. O Reiki não é para que nem sanduíche na esquina. Tá um absurdo isso que estão fazendo. Fazendo o Reiki que nem água. Você fura ali e já sai água. Não é assim, não. Tudo tem um fundamento, tem um porquê. Da mesma maneira, o Mikao Usui trouxe essa invenção. Ele inventou o Reiki. Só que, na verdade, já existiam outros trabalhos muito parecidos com isso, já desde 300 anos depois de Cristo. Ele simplesmente ordenou, qualificou, né? Criou os yantras, mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois.
Qual a diferença de ser reikiano e praticante de reiki? O reikiano é aquele que é um mestre que se dedica espiritualmente à meditação, à boa conduta, a corrigir os seus egos e ensinar claramente a quem quer aprender com o intuito espiritual, de correção. Ele não corrige apenas o corpo físico, ele corrige o corpo físico, a alma e a mente, ou seja, ele abranda a mente para que a consciência espiritual se manifeste. Tá entendendo? Esse é o reikiano. Agora, o praticante de reiki é o que estão ensinando por aí. É meia boca. Em 5 finais de semana você se torna um reikiano. E fica aí praticando sem saber. Quantos que eu vejo só fez o primeiro nível, só fez o segundo nível e acha que já sabe reiki. Não sabe nada, não sabe nem do próprio nariz. Bom, vamos lá, senão eu começo a ficar exaltado, né? Porque eu fico pé da vida com o que fazem, com essas terapias. É uma insanidade. Infelizmente é a condição que o ser humano se encontra, né? E ficam usando isso para enganar o povo, como fazem os religiosos até hoje. E eu sempre falo de religioso mesmo porque é a realidade. Religião é uma palavra que vem de religare, do latim, que significa religar-se ao Criador. Ou seja, você está desligado do Criador. Se ligou? Entendeu? Então, desde quando que as religiões fazem você se religar ao Criador? Isso acontece esporadicamente porque você põe tanta fé que você acaba se manifestando. Não é por causa da religião, daquele pastor, daquele padre que falou e etc, etc. Né? Ou seja, você é o Criador. Quando você acredita piamente, tudo acontece. Viu? É isso, o reiki é espiritual. E ficam fazendo isso como se fosse brincadeira de esquina, brincadeira de criança. Né? Esse reiki, como eu disse, né, já existe registros anteriores ao Usui. No Tibete, no século VII, existe registro sobre essa técnica, escrito por um dos mais respeitados professores da época, monges, Tse Wang Hegzin. A terapia Reiki, cujo nome é tibetano, é Tsedup Yangbod. É a mais antiga prática de cura proveniente da civilização Bon, ou Bor, que era a população nativa do Tibete. Há registro dessa civilização pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Anteriormente, também, a chegada do budismo ao Tibete, vindo da Índia. O nome Reiki foi dado pelo Mikao Usui. Não fique surpreso se você perguntar a um japonês nascido no Japão, evidentemente, né, sobre Reiki. Ele disser que não conhece. Esta técnica de cura natural era uma prática comum na marinha japonesa até a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi derrotado e os arquivos perdidos nas constantes mudanças de prédio. Nos primeiros anos, depois da guerra, com a derrota do Japão, as práticas holísticas foram proibidas. Capiche? Como diz o italiano, né? Agora, creio que já devo ter dado uma pequena explanação, né? Só ficou dizer o seguinte: o primeiro nível do Reiki ensina você a fazer o Reiki em si mesmo e não a outros. O segundo e o terceiro níveis ensinam você a aplicar em outras pessoas, além de você mesmo. Mas, infelizmente, repito, não te ensinam a praticá-lo espiritualmente.
E é aí que está o grande erro, certo? E o quarto, que é o mestrado, você aprende a dar aula, ensinar as simbologias e fazer a formação, o encerramento final, que existe um ritual, né, de formação, e você pode assinar certificados, essa coisa toda. No entanto, eu posso dizer o seguinte, não necessariamente você precisa seguir a aplicação dos yantras que são ensinados, porque se você está com a técnica ligada ao espiritual, a sua frequência, o seu caminho do Chi está em ótima função, então é desnecessário. Isso aí, usar esses yantras, é muito discutível se funciona, se não funciona. Então o que vale mesmo é a sua verdadeira intenção. Entendeu? Mas vamos lá. Agora eu vou falar para vocês o texto da ONU que esclarece muito bem o uso sobre o Reiki. E então, que não venham falar asneiras, né, sem saber do que estão falando. Vamos lá. E esse texto da ONU foi feito em 1983, para vocês terem ideia do que é isso. E até hoje ainda tem idiota falando coisa aí. Vamos lá. A ONU, em 1983, a Organização Mundial de Saúde, um importante órgão das Nações Unidas, recomendou a terapia Reiki, mas o governo brasileiro e muitos outros do mundo inteiro nunca tomaram providência. O Brasil só veio a reconhecer essa terapia em janeiro de 2007. Foi uma iniciativa do Ministério do Planejamento e Gestão, através da Comissão Nacional de Classificação, CONCLA, criada pelo Decreto 3.500. Nela, o Reiki é classificado como atividades de práticas integrativas, serviços de Reiki. A ONU recomendou o Reiki para tratamento da dor em junho de 2007. Em junho de 2007. O documento Whole Normative Guidelines on Pain Management, diretrizes normativas da OMS para tratamento da dor, publicado em Genebra em junho de 2007, assinado pela consultora da OMS, professora Nita Kumar, página 33 do anexo 5, a Organização Mundial de Saúde indica a terapia Reiki para o tratamento da dor, assim como a acupuntura. Aliás, o Reiki atua nos chakras principais, nos médios chakras e nos microchakras, que são utilizados pela acupuntura. Os chakras principais são 7, mais 5 médios e 186, se eu não estou enganado, microchakras, tá? Assim como utilizar a musicoterapia, a fitoterapia e orações. Veja o documento, quem quiser procure na internet, existe um documento, né? Eu não vou indicar aqui o link, em inglês, mas você pode traduzir para o brasileiro. O Brasil levou 24 anos para reconhecer a profissão depois da recomendação da ONU. Mesmo assim, ainda está na frente de muitos países, inclusive países europeus, como Portugal, cujo governo simplesmente ignora esta técnica e as demais terapias holísticas. E por isso há muita desinformação e aproveitadores por lá. Não é só por lá não, aqui está cheio. Segundo inúmeros e-mails recebidos por esta associação de cidadãos portugueses. No Brasil, como eu já estou falando, há indivíduos que trabalham dia e noite para falsificar a técnica, vendendo falsos certificados e prometendo iniciações à distância, que não existem. E criadores de sistemas que chamam de Reiki, o que é impossível. Essa técnica não é corruptível. Há sites internacionais que vendem diplomas de mestre e há pessoas no Brasil
que recebem os seus currículos dizendo que se formaram, tem formação no estrangeiro. Grande mercadoria, né? Vamos dizer assim. Eu tenho formação aqui no Brasil, me formei com um terapeuta que é um crápula, eu tive que processá-lo para receber, porque além de eu ter feito um curso com ele, eu trabalhei também com ele. E o cara não me pagava. Eu tive de processá-lo. Só que ele não me ensinou espiritualmente, mas eu me dedico espiritualmente ao Reiki. Aliás, não só ao Reiki, a tudo que eu faço. Minha formação, a minha missão nesta terra, como eu já disse antes, é trabalhar com a parte espiritual, esclarecer vocês, abrir as vossas mentes para não serem subjugados, não servirem de carneiros, não ficarem sendo usados o tempo todo pelas religiões, pelos governos. Está na hora de vocês abrirem as vossas cabeças. Bom, aqui foi um esclarecimento meu sobre o Reiki, como mestre de Reiki espiritualista. Não para ensinar o Reiki, mas para deixar vocês atentos, alertas. Ok? Não esqueçam de assistir os meus vídeos. Dá um joinha, dá um positivo. Gostando ou não gostando, dá o seu positivo, ajuda o canal. Compartilha com outras pessoas para serem esclarecidos, ficarem atentos a tanta enganação. Eu estou com o saco cheio de tanta enganação. Já é hora de acabar com isso. Eu falo muitas vezes, fico pé da vida com isso, eu não admito esse tipo de atitude. Infelizmente, eu tenho que aguentar isso. Não tem outra saída, mas aqui eu posso fazer um canal, um veículo de esclarecimento, de alerta a vocês. Como sempre, despeço-me agradecendo a assistência e aos ouvintes, desejando a todos muita paz, muita luz. Até a próxima.